Que a graça e a paz de Cristo esteja com a tua vida. No devocional passado, falamos sobre o solo da intimidade, que é aquele onde Deus nos encontra no secreto. E é onde começamos a desenvolver nossas raízes neste solo fértil que serve como uma base e uma fundação para o nosso sistema de raízes. Mas como precisamos ter raízes profundas para produzir frutos perfeitos, é preciso avançar em outros solos também. E hoje vamos falar do solo da humildade. E é nesse solo que você aprende a servir ao próximo. E vamos continuar falando ainda sobre o exemplo de Davi. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15, diz para nós: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Juntamente com o preparo de Davi no solo da intimidade para que pudesse assumir o trono, Deus também o preparou no solo do serviço, ou seja, no solo da humildade. Pois Davi, mesmo depois de ser ungido rei, voltou para cuidar das ovelhas de seu pai. Além disso, ele ainda servia os seus irmãos quando ia levar comida e mantimentos, quando eles estavam como guerreiros de Saul durante as suas batalhas. E depois foi chamado pelo próprio rei Saul para ser seu escudeiro e também o tocador de harpas, que acalmava Saul quando estava com seus espíritos maus. E não pense que aceitou a posição de servo de Saul apenas para utilizar como trampolim para o trono. Lembre-se que para Davi, ele tinha certeza que se Deus havia o escolhido no lugar onde ele estava, esse mesmo Deus seria fiel e capaz de levá-lo para a posição que o próprio Senhor do universo estava preparando para ele. E ele continuou servindo ao seu pai, servindo aos seus irmãos e servindo ao próprio rei Saul. Como diz o versículo, Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E foi assim, no solo da humildade e também da intimidade, pois vivia entre o palácio e o campo. Foi assim que ele foi fortalecendo as suas raízes, ao ponto que em uma das vezes que foi levar comida para os seus irmãos durante a guerra contra os filisteus, viu que o exército estava com medo, pois ali estava o gigante filisteu Golias que afrontava os guerreiros do rei Saul. E somente Davi viu uma coisa que ninguém viu, e ele disse: quem é este para afrontar o Senhor do Deus vivo? E ele se colocou à disposição para enfrentar o gigante, dizendo: se Deus me livrou da boca do leão e do urso enquanto eu pastoreava as ovelhas do meu pai, imagina só este filisteu que zomba do exército do Deus vivo. E qual foi o resultado disso? Davi venceu o gigante. Mas qual foi o segredo? Olha só o que Davi disse para o gigante. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. O tempo de dedicação de Davi em ambos os solos, da intimidade e também da humildade, fez com que ele estivesse preparado para enfrentar o gigante. E o gigante pode ser o problema que hoje está em sua frente. E só quem tem intimidade com Deus e serve ao próximo sem segundas intenções, consegue uma base forte e enraizada na rocha que é Cristo Jesus, para enfrentar as suas batalhas. Ei, nunca diga para o Deus o quão grande é o seu problema. Em vez disso, diga para o seu problema: olha só o tamanho do meu Deus. São Mateus capítulo 22 vem dizer para nós: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Procure estar enraizado nesses dois tipos de solos férteis. O solo da intimidade, onde aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas,
e o solo da humildade, onde aprendemos a servir ao próximo como se fosse a nós mesmos. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que possamos crescer no solo da intimidade, no solo da humildade e o próximo solo que iremos falar no próximo devocional, que é o solo da comunhão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.